podologia, prepare-se para se... Você que já tem formação em enfermagem ou podologia, prepare-se para se especializar em um mercado com alta demanda e grandes oportunidades. Conheça a pós-graduação EAD em Podologia Clínica da Unicesumar, um curso de metodologia híbrida que combina teoria e prática com materiais didáticos exclusivos, estudos de caso e práticas presenciais em laboratórios modernos e totalmente equipados, disponíveis no polo de apoio presencial. Estude técnicas avançadas, desde o tratamento de condições como pé diabético e deformidades, até cuidados especializados em podopediatria, podogeriatria e podologia esportiva. Conquiste seu diploma na instituição que é referência no ensino de medicina e tem excelência acadêmica comprovada, com nota máxima no MEC. Com uma formação técnico-científica de alto nível, você estará preparado para atender às demandas de um mercado em constante crescimento e se destacar como especialista. Dê o próximo passo e matricule-se na pós-graduação em Podologia Clínica da Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar. Hoje, terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, ao vivo aqui dos estúdios de Sabe Caxias, no polo da Unicesumar, em São Pelegrino, está no ar a edição de número 668 do Teoria de Tudo. Ao infinito e além, muito obrigado a você que está conosco sempre. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, pela sua pós-audiência. Nosso programa que tem conteúdos imperecíveis, criando aí uma enciclopédia digital da cultura da nossa cidade, e não só da nossa cidade, né? Porque, afinal de contas, a internet nos envia para o mundo com audiência global também. É um produto de Sabe Caxias com apoio de Unicesumar, educação que transforma. A Unicesumar tem possibilidades importantíssimas para você mudar o seu destino. Venha nos visitar aqui no Polo, em São Pelegrino, na Pinheiro Machado, melhor dizendo, na 18 do Forte, não é, bem pertinho da Coronel Flores, aonde você pode encontrar um portal de transformação. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Bangu Pub e Restaurante, Mari Tondela, uma nova visão de trânsito, a Mecânica Tecnicar e também conosco a Livraria Mercado de Ideias, completando 30 anos e de volta ao centro da cidade, aqui bem no centro da cidade, né? Enfim, depois a gente vai dar o endereço para você. Muito obrigado também a Top Down Informática, a marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona. Eu sou Miguel Brambila e vamos em frente em busca da razão perdida. Nós vamos falar hoje de cultura, de poesia e de vida, né? Daqui a pouquinho está aqui meu amigo Dinarte Albuquerque Filho, para os amigos de outros tempos é o Dino. Daqui a pouco eu vou botar ele na tela aqui, mas também, como de praxe, você que está ouvindo no futuro, nós temos por hábito deixar alguns destaques para o recorte na história deste dia 28 de janeiro. Em 38 anos, MDB é o partido que mais elegeu presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Liberação de agrotóxicos e defensivos biológicos bate recorde em 2024 no Brasil. Inscrições para o ProUni podem ser feitas até às 23h59 desta terça-feira. O Vaticano diz que a inteligência artificial tem sombra do mal, da desinformação e pede supervisão rigorosa. Vereadores da capital discutem projeto que proíbe arquitetura hostil em espaços públicos. Justiça do Trabalho Gaúcha confirma a demissão por justa causa de empregado dos Correios que assediou sexualmente uma jovem aprendiz. O Brasil continua fora dos 10 principais destinos para investimentos. Confiança do industrial gaúcho registra forte queda nos últimos 2 meses. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras em 9 rodovias estaduais no Rio Grande do Sul. Esses alguns destaques, né, infelizmente, né, para nós seres humanos, não tem nada que diga assim, puxa, né, que dia bonito, mas vamos olhar para o sol.
que está por trás das nuvens, mesmo que o tempo esteja parcialmente nublado. Está no ar o Teoria de Tudo. Um rápido intervalo, depois eu trago o Dinarte aqui para a gente conversar, para trocarmos uma ideia. Este programa, né, que tem o apoio também de Bangu Pub e Restaurante. Seu Fica aí. corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. Um livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Condutor ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran, entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio Pelos muros, uma coisa concreta, né? Está no ar o Teoria de Tudo. Vou conversar aqui, vou trazer ele para a tela. O Dinarte Albuquerque Filho é um amigo de muitos anos, de adolescência, eu diria, né? Juventude, onde nos encontramos muitas vezes aí pela cidade, mas também é um jornalista, editor, poeta e um homem ativo na cultura também aqui na nossa cidade. Deixa eu colocar ele na tela aqui, né, para que a gente possa conversar. Dinarte, seja bem-vindo à Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os navegadores, né, do Teoria de Tudo. É um prazer estar aqui, conversar contigo novamente, né, cara? Sempre que a gente se encontra, sempre dê alguns minutos de profundidade, né, de mergulhos e algumas coisas que passam meio batidas no cotidiano. Que legal. Vamos lá. Seja bem-vindo. Eu gosto de conversar com os amigos, o papo flui de uma maneira tranquila. E amigos especializados, eu diria, por natureza poética, eu diria, né? Eu não sei se eu falei certo, Dinarte, né? Tu é poeta, jornalista, editor, é isso? Sim, também exerci a função de professor durante 16 anos, né? Universitário de ensino médio, mas agora estou me dedicando mais na área da edição dos livros e na minha produção, né? Na minha produção.
Conta um pouco, vamos começar como produto, como poeta. Como é que tu te Como descobriu poeta? Então, cara, lendo, né? O primeiro poeta assim, que me chamou a atenção foi Augusto dos Anjos, que eu descobri na biblioteca da escola, e copiei aqueles poemas num caderno, porque eu não tinha, na época, condições de comprar, né? E aí, no meu silêncio, na minha introspecção, comecei a ler aquilo e fui me interessando. E a partir daí, quando chegou uma certa idade, essa adolescência lá, longínqua, né? Eu queria, como todo o guri da minha geração, ser roqueiro, né, cara? Ter uma banda, enfim. E me imaginei, então, escrevendo para a banda. Me imaginei tocando baixo para a banda. Me imaginei cantando para a banda. Mas longe disso. Nunca consegui tocar definitivamente um instrumento, ou minimamente um instrumento, né? Apesar de algumas tentativas. E aí comecei a escrever, né? E teve uma ocasião ali, no tempo da balada da canção do Cristóvão, em que a banda de um amigo e um colega de quartel, isso aí já era com 18 anos, né? Eu passei uma letra para eles apresentarem. Só que na noite da apresentação a banda não apareceu, né? Só fiquei eu lá esperando. Uau! Muito amigo. O único sucesso que poderia emplacar, né? O único hit. Não, esse foi o primeiro das tentativas. Sim. Mas daí eu continuei, aí isso se configurou real. Eu passei, assim, digamos, a perceber que havia alguma coisa de verdadeiro naquilo que eu estava escrevendo, e deixava guardado e não mostrava para ninguém, quando eu ganhei o concurso literário de Caxias, concurso anual literário de Caxias, né? Aliás, um dos mais longevos do país, né? Sem interrupção. Chegando no 40º, parece, alguma coisa assim. Olha só. E ganhei o primeiro lugar, e ali eu digo, uau, faz sentido, não estou de todo errado, né? Aí as coisas continuei a produzir, daí com mais cuidado, com mais leitura, né? Uma leitura mais atenta. Sim, as coisas começaram mais ou menos assim. Eu vou, às vezes, parece que eu desviei a atenção da entrevista, mas é porque eu preciso operar aqui, tá? Fique à vontade. Tranquilo. Porque nesse sentido de inspiração, influência, falaste de Augusto dos Anjos e da importância do concurso literário, né? Sim. Tem mais. Quem mais? Fala um pouco do que tu é como poeta. Eu não gosto de classificar nada. Não sou classificador de poesia, né? Tem como, eu acho, né? Não sei como é que funciona para ti. De forma geral, tem a boa e a má poesia, né? Mas é sacanagem. Comigo mesmo. Mas assim, depois de Augusto, descobri os concretistas, né? Sim. Os concretistas, que é uma poesia mais densa, mais complicada, mais cerebral. Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Aliás, estão republicando uma antologia dele, Poesia e etc., que é maravilhosa, tem toda a obra dele, inclusive tem alguns anexos que não tem na primeira edição. Enfim, tá. E aí, mergulhei ali, naquela geração dos anos 70, geração mimeógrafo, né, que trazia uma linguagem mais fluida, menos regras, menos assim formatos fixos, né? Que os concretistas também não têm, mas eles têm, daí eles fogem também daquele soneto, que era a poesia até então que vigorava, né? 4 versos, mais 4 versos, mais 3 versos, mais 3 versos. Tudo com métrica, né? Tudo contando sílabas. Sim. Os concretistas arrebentam, essa geração dos anos 70 arrebenta. Aliás, antes disso, os modernistas fizeram também, nos anos 20, né? Então, essa sucessão de autores que eu fui descobrindo, e lendo um, que falava do outro, que citava, daí comecei a me interessar pela teoria também, abriu daí um leque de influências. Sim. Né? Falaste não classificar, mas existem as escolas, existem os grupamentos, né? Para estudo é legal, Para o fazer, às vezes, isso aí pode aprisionar, né? A gente pode se aprisionar. Então, depois que eu mergulhei em tudo isso, assim, em termos de leitura, em termos de prática, inclusive, tentar fazer tal qual, como exercício, né? Como exercício.
Aí o verso, as palavras começaram a fluir num certo momento, né, digamos. Mas eu demorei, apesar disso, publiquei o livro em 91, e não foi solo, foi com a Fátima, né, Martinato, um livro chamado Romã. Me lembro. É. Fiz uma matéria na Gazeta de Caxias sobre o teu livro. Nossa! Romã. Aí ali eu tinha já a ideia dos poemas curtos, né, que anos depois eu reuni no Tempestade a Metáfora, né, Sim. de 2022, que é uma semelhança, uma aproximação do haikai oriental. Que eu vinha descobrir daí com outro poeta, naquele fluxo de informações iniciais, que foi o Paulo Leminski. Sim. Né? Paulo Leminski, então, daí passou a me orientar em termos de leveza, de busca da palavra exata, do corte preciso, né, do verso, e deste tratado do cotidiano, das coisas que não seriam poéticas diante de uma ótica anterior, né? Sim. Cronicais, jornalísticas? Talvez até nesse sentido, né? Sim. Mas coisas que, uma época, eram distantes da poesia feita, né, caramba? Sim. Então isso aí foi me deixando à vontade para produzir, para escrever, e daí foram cadernos e cadernos preenchidos, Sim. antes de ter o computador, né? E que estão lá guardadinhos, né? De vez em quando eu revisito, recolho um, recolho outro, melhoro, né? Tento melhorar, pelo menos. Uhum. E assim Essa memória que tu falaste, eu acho que é um dilema para todos, né? Eu ainda acho que os livros são eternos e todo autor, todo escritor tem os seus cadernos, né? Que ele acha, né? Eu, né? Não estou subestimando ninguém, mas eu acho que a história um dia vai me descobrir depois que eu morrer. Aí eu vou perder minha grana. Aí eu vou ficar no museu, né? Aí eu não quero mais, né? Bota fogo, bota no churrasco, né? Eu já, em tempos mais sombrios, assim, eu me imaginava mais um poeta póstumo do que um poeta do dia a dia. Depois disso, clareou o céu. Como é que é ser um poeta no dia a dia? Não está ligado sempre, né? Tem um estereótipo nisso, né? Tem estereótipo, não é impossível, né, cara? É impossível, até pelas demandas que tu tem no dia de urgências de sobrevivência, né, cara? Tem que lidar com questões, com banco, com mercado, com carnê, sei lá, com o diabo 4, né? Com vazamento no teu apartamento, com um vizinho que enche o saco, enfim, né? Atravessar a rua não pode estar totalmente desligado, senão esses malucos atropelam mesmo, né, cara? Então, assim, mas sem dúvida isso é uma espécie de um sensor que está sempre ali sensível, né? Estou sensível às coisas, ou procuro estar. Né? Então, do nada, vamos dizer assim, reforçando aquela ideia da inspiração, que não é verdade, não é verdade, não acredito nisso. Depois, em seguida, eu falo. Então, assim, tudo que eu olho, ou quase tudo que eu olho, eu procuro enxergar alguma poesia. Essa prática aprendida daí a partir de Leminski, dos modernistas. Né? Ver as coisas do dia a dia como algo que não está ali apenas por estar. E não apenas pela sua funcionalidade. Né? Se a gente for ver pela funcionalidade, a gente diria que uma árvore é funcional. A gente desmancha com toda a beleza da árvore, né, caramba? E a gente vê que a sociedade, de forma geral, vê como funcional. Então, corta os galhos para poder que os fios passem, né? Matam a raiz porque ela está atrapalhando o visual da minha loja, né? Para tirar ela dali. E tiro até a filosofia da beleza, que a beleza é funcional, a poesia é funcional. Mas isso é difícil ser visto pela maioria, né? Pela maioria. Mas, claro, a poesia é o belo. É o belo em si, né? Ela pode não ter aquela beleza que eu como leitor, concorde ou enxergue, mas pode me ajudar a enxergar. Sim. Né? Sim. A poesia pode me enxergar. Sabe que o cotidiano, eu sempre... Eu não sou muito poeta, mas às vezes sou poético por escrever músicas, né? Sim. E tem um armário, aquele que está ali, ó, que eu trouxe da mudança. A minha esposa disse um dia, olha, nós temos que passar aí um gimo e tal, tá com cupim, o armário, e eu achei aquilo um porre, né? Como todo dia, eu disse, meu Deus do céu.
Aí eu fiz uma música e não arrumei. Agora eu arrumei, né? Porque Sim. a música começou, como é que é? Toda maravilha abandonada, furos na mobília estragada. É isso. As coisas mínimas Transborda. podem render algo. Né? As coisas mínimas rendem algo. E aí a música andou, gravou e os cupins fizeram a festa até Muito hoje, né? bom. Mas a poesia transborda, né? Dinarte, desculpe. Não sei se desculpe aqui na intimidade. Às vezes eu chamo as pessoas mais novas que eu de senhor, senhora, pelo protocolo aqui, mas enfim, não é? Os teus temas, né? Romã, eu me lembro bem, na Gazeta de Caxias, até se não me engano, eu tenho um. Os teus temas, né? Vamos falar, até tu trouxeste o livro aí para falar, né? Conta aí, tu queres ler, queres declamar, aqui não tem problema nenhum. Vou mandar um abraço para a dona Marisa Brambila, que é a minha mãe, que nos abençoe sempre, né? O Dinarte aqui está, ela é uma literata de carteirinha também, lê muito bom. E está na audiência como sempre, né? O Teoria de Tudo, tu está conversando aí com um amigo, mas também com né, uma personalidade cultural da nossa cidade, deixando para você também na nossa enciclopédia digital mais uma página. Vamos de poesia, então, isso? Vamos de poesia. Então tá. Assim, ó, depois aí eu falo dos temas, só tenho que trocar o óculos, para você não ficar complicado. Fica tranquilo. Depois eu te pergunto, nós temos a poesia e a filosofia andam juntas, né? Sim. Como nós somos amigos há muito tempo, só um pequeno parêntese antes, a gente é um pouco dispersivo por natureza, né? Por fora nós estamos senhores, mas eu não vejo uma transformação de envelhecimento da alma, desde que nós conversávamos nos anos 80, né, lá no clube, etc. Eu acho que aprendemos a lidar com isso, né? Porque afinal somos senhores, temos as não responsabilidades, né, todas inerentes ao período que se está vivendo, mas, pô, cara, não é por isso que eu vou ficar chato. Pelo menos acredito que eu não tenha me tornado chato, a gente né? acha que não. Acho que não. A gente aumenta as ilusões também, né? Tá. Eu vou ler o poema do Fissura no Asfalto, né? Legal. Fissura no Asfalto, que é o livro da pandemia. Foi o livro que eu publiquei. Mostra ele de novo aqui, mais perto um pouquinho. Aí, olha aí, mais para cima. Aí, olha aí, ó. Fissura no Asfalto, legal. Sarau ao vivo aqui com o Dinarte, legal, vamos lá. O poema chama-se Praça Dante. Noite cheia de graça. Estranha é a lembrança que assoma e assombra os passos na praça, sob o olhar do guarda, sob o olhar de Dante. Noite cheia de encantos, escassos espantos e sereias no mar de concreta solidão, que reenvolve o passado e devolve o presente em forma de luz na escuridão. Então, assim, ó, perguntasse, né, sobre os temas, né, o meu ponto de partida é a cidade. Né, eu sou um caminhante desde os meus 15 anos, eu circulo pela cidade. Urbano? Eu sou urbano, totalmente urbano. Né, gosto da praia, assim, gosto de passar um tempo junto à natureza, né? Mas o meu chão é o concreto, é o asfalto. Outro dia eu comentei com um amigo, porque eu vim de Cruz Alta. Sim. Eu vim para cá com 14 anos. Não, antes, pouco antes, 11 anos. E Cruz Alta, naquela época que eu vim, já tinha asfalto, cara. Eu cresci, ralei joelho no asfalto. Né? Já tinha viaduto. Sim. Eu cheguei em Caxias, era paralelepípedo e não tinha viaduto. Eu digo, como assim? A cidade é maior, né, cara? Mas tudo bem, tinha o maior prédio do estado. O né? Parque do Sol. O Parque do Sol estava concluindo. Né? Tinha concluído. A Sinimbura, a paralelepípedo. Tudo paralelepípedo. 2 mãos. Sim. Então, assim, eu digo, uau, que loucura. A Maesa funcionava ainda lá na exposição. Então, mas já tinha elementos de indústria, de cidade muito maiores que Cruz Alta, que é mais rural, né, cara? É mais rural, apesar de toda essa evolução. Então, essa ideia do concreto, do asfalto, isso tudo sempre me impressionou e estava incorporado em mim. Eu nasci olhando para isso, né? Eu nasci pisando nisso. Calçadão, inclusive. E
Então, essa adaptação, esse caminhar, daí comecei a trabalhar aos 14 anos, daí aos 15, daí comecei a ter mais liberdade para circular, né, de ir para o trabalho, voltar para casa, né, já à noite. Então, eu comecei a ter esta vivência de olhar a cidade de perto, não dentro de um carro. Sim. Que é diferente. É diferente. É diferente, ainda mais dirigindo. Quem dirige não enxerga a cidade, Não, né? não. Tá, é óbvio, espero. Espero que preste atenção no trânsito, né? Você que é poeta e está dirigindo. E daí tem um poema no Olhar sobre a Cidade que eu escrevi assim, ó: de Lourdes a São Pelegrino a pé, um destino como outro qualquer. Como assim? As pessoas perguntam, como assim? Porque eu digo, eu morava em Lourdes, daí saía de casa, passava em casa, largava minhas coisas. Na época que eu já estava, já tinha entrado na faculdade, daí saí da faculdade, tranquei o curso, fazia só o inglês à noite, aí saía, ia em casa, largava as coisas, né? E saía para caminhar 11 da noite, por aí, morava com meus pais ainda. E nós morávamos em Lourdes, praticamente moramos em Lourdes a vida inteira. Sim. Aí vinha até São Pelegrino e retornava. E nessa caminhada encontrava vários personagens noturnos. Sim. Porque Caxias ainda tinha as profissionais do sexo circulando mais livremente pelas avenidas principais e os carros parando para convidá-las, né? Sim. Então me deparava com uma série de situações assim bastante inusitadas, digamos, para uma cidade trabalhadora pra caramba durante o dia, careta pra caramba, né? Conservadora ao extremo, e à noite esses mesmos conservadores abordando as meninas. Sim. Isso tudo hipocrisia total, né? Isso tudo foi criando um caldo na cabeça, né? Sim. Com as leituras que eu ia fazendo, aí trabalhando, comecei a comprar meus livros, a poder dispor dos livros que eu queria, formar minha biblioteca, né? E ganhar outra informação além dessa dos jornais e das ruas, né? Perfeito. Formar um senso crítico, né? Fui formando um senso crítico. Nossa. E nessa ideia de ver, né, de Lourdes a São Pelegrino, de São Pelegrino, viste com certeza, até hoje tu é um caminhador, né, um caminhante. Permaneço. Um Forrest Gump, né? Espero que não maluco como ele. Sensacional, né? E aquela história do chato também, não sei se tu assistiu O Vizinho Mais Chato do Mundo, o pior vizinho do mundo. Não me lembro. É bem bom, eu recomendo, né? Não vou dar spoiler aqui, é com o Tom Hanks também, né? Filmaço. Porque sem querer, né, nós entramos no estereótipo, porque o corpo é outro, a vida muda, as ideias mudam, e essa transformação, né, voltando um pouco da cidade, da visão poética, né? Hoje, por exemplo, tu vieste de Lourdes até São Pelegrino de novo, né? Viste muita transformação, né? A gente estava falando isso, já falamos em off ou falamos no programa de janeiro? Falamos em off. Pois é. Então, tem um poema que eu publiquei no Jornal de Lourdes, que eu colaboro, que se chama O Bairro. Né? O Bairro. Eu não vou lembrar porque esse aí é longo pra caramba e não é muito assim. Eu não trabalhei ele, eu publiquei na rede, mas não fiz leituras dele, então não lembro muito, não. Mas eu trato justamente disso. A casa ontem aqui, hoje apenas o baldio. Sabe, essas transformações assim muito rápidas de tu hoje circular pela cidade, se deparar com algumas estruturas, algumas construções, algumas até que tu fica parado observando, curtindo, né? E dali uma semana tu passa de novo, não existe mais. Né? Não existe mais, é muito rápido. E às vezes fica aquilo, apenas tapumes ao redor, né? Fica uma coisa desolada, aérea, ou o espaço é ocupado por uma garagem, né? Uma garagem. É uma necessidade, uma cidade que cresceu, desenvolveu-se, enriqueceu, né? Embora de forma dispar, né? Mas é rica, enfim, tem carro pra caramba, né? E tem que ter um lugar para deixá-lo, já que ninguém quer abrir mão, a maioria não quer abrir mão do seu transporte, afinal conquistou, comprou, agora tem que usá-lo. Tem que usá-lo. Justo. Ok. Mas então, assim, o que entristece às vezes é realmente tu passar e ver alguns lugares que são bastante umas coisas queridas, assim, umas arquiteturas bonitas, né, de tempos atrás, e dão lugar a umas coisas horríveis, feias mesmo. Não é a primeira vez que eu digo isso, assim,
eu quis fazer arquitetura no meu primeiro vestibular, levei pau, porque eu não entendo nada de matemática, né? Matemática é complicado. Me atrai muito a arquitetura, leio muito sobre, mas eu acho assim, ó, Caxias, de forma geral, é feia, cara. Os prédios são, não sei, pro meu gosto, Sim. me desagrada muito curtir a cidade. Então eu ando por lugares mais... Eu ando pelo centro, obviamente, que eu preciso, dependo de coisas, mas quando é para mim caminhar, eu ando pelas beiradas, que ainda se mantém, embora bairros que tu frequentou ali como Parassolo, né, que a gente frequentou, já esteja transformado também, né, cara? Transformado. Total. Tinha campinho na época ainda, que a gente tocava no campinho. Né? Também já pedi demais, mas pô, só umas monstruosidades. Ok. Aí eu fiz umas atividades num fiscal de concurso. Aí eu me desloquei para bairros isolados, né, para acompanhar, mas cheguei cedo. Sim. Então o que eu fiz? Fui caminhar pelo bairro, né, 1 hora. Fiquei caminhando, acho, uns 40 minutos pelo bairro, próximo à escola onde eu iria trabalhar, que é um lugar que eu não iria normalmente, é longe, não é assim, né? Já fiz isso, já peguei ônibus para ir até o tal bairro e ficar circulando. E quando eu tenho essas oportunidades de ir, por exemplo, falar numa escola, conversar com os alunos, né? Sobre poesia ou sobre literatura em geral, enfim, eu aproveito isso. Né? Se não tem aquela coisa de, nós temos que te levar de volta. Ok, então deixa que eu vou, pego o ônibus, não tem problema. Mas eu dou uma caminhada. E vejo o que é, cara. E a mudança é muito grande, cara. E cada vez mais rápida, né? Urbanisticamente falando, né? Muito mais rápido. Tem a questão do urbanismo, que é interessante também, que é legal, dar condições de uma vida melhor para o pessoal da periferia, né? Para quem mora na periferia. Mas ao mesmo tempo aquilo fica tudo padrão, né? Fica o padrão. Asfalto, poucas árvores, muros, né? Aí a cidade padroniza, claro que com diferença econômica, né? Bastante. Essa padronização, ela tá polarizada, eu diria, culturalmente. E não dá para criar um preconceito em torno, é claro. Mas, infelizmente, né, invadiram os espaços urbanos muitas gangues que viraram commodities, né, que viraram marcas nacionais, coisa mais incrível, né? Talvez por causa da tecnologia, do avanço da comunicação, né? Então eles conseguem se interligar, se organizar à distância. O Fernandinho Beiramar ganha mais dinheiro, está na cadeia há 500 anos e ganha mais dinheiro do que um trabalhador, do que uma pessoa, né? Então é muita coisa que a poesia às vezes retrata como um protesto. Não sei se tu faz isso também, ou como angústia, como é que é? Angústia, com certeza. E somada à angústia, a impotência, né, de ver as coisas assim como estão e saber que isso só tende a piorar. Só tende a piorar. Porque é o seguinte, todos temos acesso ao meio virtual. Né? Não tem mais essa que só quem tem grana consegue. Tem o celular por tudo que é lado, então as coisas estão realmente. Outra, o descaso pela educação é de longa data, é só paliativo, né? São só paliativos que foram implementados ao longo desses anos. Não se mobilizou o jovem para ter interesse em estudar, em estar numa sala de aula, passar aquelas 4, 5, 8 horas estudando, dedicado ali ao conhecimento, né? Que se tornou fácil também pelas redes, né? Por essa coisa maravilhosa que é a internet, maravilhosa e perigosa, mas enfim, então o nível de satisfação, pelo que eu entendo, o nível de satisfação pelo conhecimento, ele é pouco, né? É mínimo, diria, eu sabendo algumas coisinhas aqui e ali, me viro, ok, né? Não há algo assim, a gente falar, a leitura de um clássico, né? Que isso é papo furado, cara. Claro. Isso é papo furado. Total. Né? Tu fala isso para pessoas que tu já tem um feedback de outras relações, né, cara? Mas tu falar isso assim numa sala de aula para pessoas que estão entrando numa pré-adolescência ou numa adolescência que tem uma realidade completamente diferente da minha, né, cara?
do ambiente onde eu circulo no meu dia a dia, chega a ser demagógico até. Eu acho. Eu devo falar da beleza da literatura, mas eu não posso ficar falando do livro lá, nós temos que ler Érico Veríssimo. Deveríamos ler Érico Veríssimo. Claro. Mas, cara, não... É massacrante. É verdade. Não sei se eu respondi. Não, vou fugindo também. Não, assim, eu acho divagando. Eu acho que o devagar ele tem um significado que é justamente fazer essa tempestade de ideias, observando, né, o que está acontecendo, para ter um senso crítico, né? Vou chamar um intervalo para a gente dar uma respirada. Em seguida a gente volta, né? Eu estou conversando aqui com Dinarte Albuquerque Filho, poeta, professor, autor, né, e também editor. Um instante só, nós já voltamos. Porta para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia.
Uma coisa é fato: professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo, conversando aqui com meu amigo Dinarte Albuquerque Filho, que está com o livro engatilhado ali, não é, Dinarte? Para a gente poetizar, então, né? De volta ao bloco, né? Já vamos de poesia, então, de início. Então, além da cidade, então dentro da cidade tem as pessoas, né, cara? Obviamente. E essas pessoas eivadas de sentimentos, de contradições, enfim, de suas peculiaridades. E eu, no meu silêncio, que foi muito forte até uma certa altura da minha vida, eu era mais um observador, mais um espectador disso, do que, na verdade, interagindo ativamente, né? Isso mudou num certo momento. Então, eu passei muito tempo observando, ficava parado numa esquina, sentado no banco da praça, né? Circulando em livraria, por espaços culturais que a cidade tem, mas assim, na condição de espectador. E essa é uma outra temática do meu livro, que eu via amores, eu ficava observando as pessoas namorando, eu ficava observando as pessoas brigando, eu ficava na expectativa de acontecesse algo comigo também, né? Como me acho um cara apaixonado, de forma geral, né? Geral. Claro. E daí eu escrevi... Sem paixão não tem vida. Né? Não tem. Eu escrevi A Propósito, Legal. que é o título do poema. Vamos lá. Né? Já singramos mares e ares e azares nesses anos tantos, de reencontros januários e dezembrinos desencantos. A certa altura de um novembro, nos revelamos. Era o começo de um descobrir. Lábios ansiosos brindaram com a taça do prazer, e tanta sede nos fez, uma outra vez, nos distrairmos, nos dispersarmos. Mas a música que meus ouvidos guardaram, também sei os teus, jamais nos deixaram sem referência nos exílios voluntários. E novamente, repetidamente, nos despimos de conceitos e cedemos e permitimos o senso de horizontes alados às vésperas de despedidas. Nunca tivemos certeza. Certeza é o que ainda não temos, mas já não calamos segredos, versos ou rimas serenas. Talvez fronteiras, limites em raras ocasiões. Seguimos suaves, você me ofertando o mar, eu a recusa das pedras. Como se teu olhar ditasse um futuro indissolúvel, ainda hoje te encontro pela primeira vez. Para começar, espero que entendas o silêncio. Sob ele, uma batalha, nenhuma falha ou dissidência. Para terminar, eu continuo, paciente e silente, diante do abismo. Muito legal, cara. Né? E pesquei algumas ideias interessantes, empáticas, né? O final é dramático, né? Paciente diante do abismo, né? É uma escolha. Eu creio que o ser humano tem diante de si um abismo permanente. Sim. Né? Sim. Às vezes ele é real. Sim, né? Concordo plenamente. E outras, assim, que toda hora que pinta uma dúvida, eu tenho que tomar uma decisão, ou tu pula, ou tu pula. Isso, é claro que é uma licença poética, mas até mesmo a paranoia é real. Sim. Porque para o paranoico aquilo é real, para o louco a loucura é real. Se observarmos o ponto de vista da clínica, ok, da sociedade padronizada, ok. A poesia é um pouco, né, de loucura também, né? Felizmente. De inflamação, né? Felizmente. Sim, é o que quebra, digamos, esse pensamento linear, né?
enxerga a vida de uma outra maneira, com outro viés, né, com possibilidades metafóricas, né, Exato. que te permitem ter um pouco de liberdade diante dessa coisa metódica, fria, organizada, né? Calculista. Calculista, né? E aí volta aquela questão assim, há um método para escrever, há uma disciplina para tanto, há uma exigência de concentração e de leitura, retomando aquela ideia lá, inspiração. Inspiração, por favor, né? Isso é bonito de ouvir, de dizer, mas não acredito nisso. Sim. Porque o que eu faço é resultado de um número de leituras, né? Sim. Que me abastece de informação, de palavras novas, de sentidos novos, de situações novas que eu talvez nunca irei viver fisicamente, mas que vivi a partir do que eu li, né? Sim. E leitura de jornais, meios de comunicação, ouvir pessoas na rua, isso tudo é construção de repertório. Perfeito. Aí o que eu faço com ele depende de mim. Sim. Eu, de vez em quando, agora muito esporadicamente, escrevo alguma crônica, envio para o jornal, publico no meu blog, né, cara? Na época da pandemia eu publiquei uma série de 15 crônicas semanais, porque era uma necessidade de falar sobre aquele momento. Assim como eu fiz o livro A Tempestade e a Metáfora. Legal. Né? Foi antes, eu escrevi esses poemas antes da pandemia. Sim. Momento que eu estava muito bem. Eu estava diante do abismo, de um abismo quase real. Sim. Né? E eu digo, não, cara. Sem paraquedas, né? Sem paraquedas. Aí eu digo, eu preciso me orientar. E aí, qual é a maneira que eu encontrei para me orientar? Escrever. Perfeito. Então, eu acordava pela manhã e escrevia. Sim. Daí, como eu tenho uma paixão pela poesia oriental, pela cultura oriental de uma forma geral, vou escrever um formato aproximado do haikai. Porque eu não tenho aquela disciplina de escrever 5 versos, Sim. Né, 5 sílabas, 5 versos, desculpa. 3 versos com 5 sílabas, né? Mas o formato é aproximado, é um haikai à brasileira, né? Isso produzi bastante durante um ano ali, me reorientei, me reorganizei, me acalmei mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, inclusive. Sim. Mas ficou guardado. Estava ali, né? Estava lá. Aí tive a oportunidade, a convite de uma... Posso falar daí? Claro. A convite da Fundação Marco Polo, né? Eu tinha algum material disponível, porque gostariam de publicá-lo, eles já haviam me apoiado no Fissura também, né? Legal. Daí pela lei de incentivo. E eu digo, tem. Foi meio às pressas, assim, mas, saiu daí A Tempestade e a Metáfora, que é o título de uns poemas que fazem parte. E ele está dividido em haikais, então esses poemas de 3 versos, e em tankas, que são os poemas antes do haikai, que são poemas de 5 versos. Certo. São 3, um bloco de 3 e um bloco de 2 versos. Mas tudo de uma forma livre. Sim. Com um tema, mantive os meus temas. Cidade, perda, ganho, amor, paixão, a distância, silêncio, solidão. Falaste do exílio voluntário, né? Do observador que caminha, né? Do exílio voluntário. Agora eu vou inverter aqui a pergunta. Qual é a metáfora da tempestade? A tempestade é só Neste metáfora, caso, né? a ideia de apresentá-la como uma metáfora, eu não vou explicar, né? Eu vou te perguntar. Sim. Dentro da possibilidade explicável de um poeta, que nem sempre é fácil, às vezes a dor é inexplicável, a saudade. Até nessa questão de inspiração, eu também acho isso, que quando a gente se desencontra daquilo que somos como pessoas, como personalidades, você sofre. E às vezes a soma dessas pressões é que aparentemente surge como um insight, mas ela já estava ali te pressionando, como água no cano, né? Não é isso? Isso vira uma tempestade também, às vezes. É isso. Né? Não, por isso a ideia é essa da inspiração. Ela tá tudo ali, né, cara? Tá tudo ali dependendo de como tu lida com aquilo. Tá guardado.
Aham. Então, assim, a tempestade é a metáfora. Essa não é a primeira vez que eu tento respondê-la. Sim, claro, claro. Deixa eu só encontrar o poema. É, muito bem, Dinara Que eu não Albuquerque lembro. Filho, trazendo, nós vamos falar da editora também, eu coloquei na Sim. tela aqui um pouco, né, do Instagram, depois a gente fala disso. Vamos de poesia, de novo aproveitando a tua presença aqui, porque é uma ilustre presença, eu digo, na intimidade, Boa. nos promiscui nas relações, mas nós vemos as pessoas fazerem a sua história, e é importante que cada história é arte. Só que nem todos descolam a arte da própria história. Por exemplo, os cadernos que tu falaste que estão guardados, né? Eu acho muito importante. Um dia vai servir, Sim. se uma pessoa, né, encontrar, para ti já serviu como cura, né? Tu mesmo disseste, porque a disciplina para o poeta é difícil, né? É difícil. Mas isso eu aprendi daí, essa ideia, com essas leituras dos samurais, né, da cultura oriental, com os próprios concretistas, né, os poetas concretistas tinham muita disciplina, e chegou uma hora que eu tive que assumir isso, deixou de ser apenas uma coisa bela de ler e ver, né? Sim. Enfim, ó, o poema diz: lá fora, às vezes, a tempestade é só metáfora. E assim, ó, isso são coisas das caminhadas, quando eu estava inquieto, ou quando eu estava angustiado, e saía para a rua, sou eu lá fora. Então, às vezes, aquela tempestade está só dentro de mim. Sim. Só dentro de mim. Sim. Os pensamentos conturbados, conflitantes, né? A angústia, aquilo que eu falei antes, aquela impotência de resolver algumas coisas, ou de não conseguir fazer algumas coisas, né? Então, a tempestade nesse sentido. A tempestade em si, a tempestade lá fora, tirando esse drama todo que ocasiona, como a gente tem visto ultimamente, né? Mas eu acho a tempestade belíssima. Sim. Eu acho bela, é um dos espetáculos da natureza que eu mais gosto. Purificador. Os raios. Acho Purificador de ambientes. É, os gregos pode ser, isso. consideravam o monstro da tempestade o Tifão. Sim. Na mitologia grega, depois foi adotado pelos egípcios. É muito, muito rico isso, essa informação da natureza, né? Sim. O poder da natureza, né? A questão é que agora está deturpada, não por ela, sabemos bem por quem. Exatamente, e deixou claramente a sensação de impotência, né? Que apesar da soberba tecnológica, sim, né, a soberba humana não supera a que impotência que temos. Não está aprendendo nada, né, cara? Não estamos aprendendo nada com isso, com todas essas confusões acontecendo. Continua se batendo na mesma tecla da ignorância, cara. Aí fica, aí às vezes assim, eu digo, vou escrever poesia pra quê, cara? Vou publicar mais um livro pra quê? Uma que, agora falando das questões práticas, não vende, né, cara? Não vende. As pessoas agora esperam encontrar tudo na rede, no PDF. Né? Ou no PDF, ou mesmo que seja esparso. Porque as pessoas dizem assim, mas isso aqui, mas lê um haikai. Mas não é ler apenas, correr os olhos, é tentar buscar significados, importância, jogar ele dentro da tua vida, né? Jogar a poesia na tua vida para ver o que aquilo ali faz, se faz sentido, ou qual sentido faz. Ver por outro ângulo uma realidade. Isso, aí um romance é que vale a pena ler. Um romance são mais palavras. É belo, é poético, é instrutivo, tu aprende, tu aprende sentimentalmente, tu aprende historicamente, tu aprende em termos de costumes sociais, né, caramba? Mas a poesia tu também pode aprender tudo isso, é só tu querer, cara. É só deixar de ser preconceituoso ou de ser preguiçoso. Duas coisas que eu concordo plenamente, né? O preconceito e a preguiça no sentido educacional. Porque encontra tudo mastigadinho, né? Encontra tudo mastigadinho. E os livros foram sumindo, né? Eu acho que os livros não vão morrer, apesar do digital e a inteligência artificial, né? Que é um porre, né? Não sei o que tu acha, mas... eu também ainda não me aprofundei, nem estou lidando com ela ainda. Nem a humanidade, sabe? É uma briga, né, de cachorro grande, eu diria de dragões grandes. Né? Eu estou ouvindo o noticiário por alto.
Nem o Bill Gates sabe, nem. Não, entrou uma chinesa agora, Hoje. né? Que derrubou as Deixou o ações. código aberto. Bem mais acessível, né? Eu não sou especialista em geopolítica, mas claramente dá para ver que enquanto os Estados Unidos botam os pés pelas mãos lá com o Donald Trump, Sim. fazendo, né, coisas nazistas, né, e se fecha no novo protecionismo, a China, pelo mercado, vai dominar o mundo. Vai se enriquecendo. Isso foi cantado já há anos, né? Não é Novidade, só está retardando. E ninguém está vendo, né? Não quero ver, né? Tem gente que está vendo. Tem gente que já viu isso e já está aprontando, né? Pois é. E aí, como a vida segue, Dinarto, vamos falar um pouquinho da tua vida de empresário também como editor. Como é que funciona? O editor é um empresário destemido, né? Tu é quase como eu. Eu sou radialista, sou músico, né? Todas as profissões, né, que têm seus problemas, mas que têm seu charme também, que merecem respeito. Eu fui meio que jogado para isso, na verdade, pelo seguinte: lá em 90, nos anos 90, começou a haver uma profissionalização no meio, né, cara, que as livrarias só aceitavam livros com código de barras. Né, começou a ter toda essa digitalização, né, essa informatização. E aí, tanto o Romã como o Olhar sobre a Cidade, Outros Olhares, são livros completamente alternativos, né? Não tem isso, não tem registro na Biblioteca Nacional, né? Tem ficha catalográfica, mas sem o registro. Sim. Né? Pelo menos a ficha já serviu para deixar nas bibliotecas. Claro. Mas hoje não seria aceito sem o código de barras e sem esse código de registro, né? Claro. Então, qual seria a solução? Como eu era um autor de Caxias, interior do Rio Grande do Sul, na ponta extrema do Brasil, né? Então pouco visto, pouco lembrado, né? O que eu fiz? Me informei, montei uma editora. Inicialmente, sociedade com a Fátima Martinato, assim, uma coisa, era uma... Como é que era antes de MEI? Era pequena empresa, né? Microempresa? Não, pequena empresa. Enfim, uma categoria pequena lá, né? Sim. Aí montamos lá, depois ela saiu, troquei de sócio, foi feita uma mudança. Isso fez 20 anos ano passado. 20 anos de editora. Bastante tempo. E eu fiz para meu consumo. Sim. Eu não imaginava, porque naquela época eu estava em jornal, depois fui para a sala de aula. Sim. Fiz para publicar os meus livros, confesso. Mas de repente começou a circular isso. Publiquei daí outro, daí comecei a fazer revisão de livros, paralelo às revisões acadêmicas, né? Sim. E comecei a publicar mais um, mais outro. Hoje já tem mais de 50 títulos publicados pela Lido. Legal. Nossa, é muito título. É muito título. Não, mas isso cara. A história muito se faz. Bom, gente legal pra caramba, assim, Por gente exemplo, bacana. Sem que ninguém se melintre, né? Ele vai citar só o que vem à cabeça, se lembrar de alguém que faz parte do teu casting. Eu publiquei recentemente o livro da Heloísa Basquete, que foi a patrona da 40ª feira, da feira mais recente. Né? Publiquei o do Marcelo Munhol, que é jornalista bastante conhecido, os dois livros dele. Né? Sim. Né? Tenho uma publicação do professor Delcio Agliardi, da professora Suzana Pagô, também na poesia. Outra, minha ideia era publicar somente livros de poesia. Mas não, depois a coisa se abriu, né? Hoje tem um leque muito grande. Eu tenho uma autora que eu tenho publicado uma trilogia dela, e agora vamos publicar um novo livro dela, que é a Suzana Weber Alves. Sim. É uma autora com problemas de visão, com deficiência visual, e ela escreve pra caramba, escreve um monte, aliás, também. Não só escreve bem, como escreve muito, produz muito. Né? São livros voltados para infanto-juvenil, né? Para o público infanto-juvenil. Legal. E agora um novo livro dela é um livro muito curioso, que está em segredo ainda. É segredo. Né? E aí vou fazendo, assim, abrir o leque, publiquei inclusive livros com temática mais campeira. Perfeito. Vamos dizer assim, campeira, será? Será que o Rafael Deboni vai ficar bravo se eu disser campeiro? Não. Ele teve aqui os causos de galpão. Aliás, é teu, né? Eu tenho ele ali. Isso. Causos, contos e causos. Isso. Tá em cima da mesa lá.
Exatamente. Publicando- Causa e poesias, né? Não, que é muito ele, bacana. ele é o autor de MPG, campeonismo também, né? Não Que é um vai- cara muito legal também, assim, gostei muito de fazer esse trabalho. Aham, Então, vamos fazendo, né, cara? Vamos fazendo. sim. Porra. Já disse não, uma porque não me interessou mesmo Sim, o produto, não achei que Sim. seria legal, sim. né? Vamos dizer assim, é uma briga que eu tenho comigo mesmo. Pô, Sim. quem sou eu para dizer não, para dizer que é ruim um trabalho? É, Mas ao mesmo tempo, pô, eu sou o editor, eu sou o dono, claro. e meu nome está ligado a isso. Porra, eu quero que as pessoas que estejam comigo sejam no mínimo legais, sabe? Sejam bacanas, que não fiquem em cima dos tamancos quando publicam um livro e se achem daí as melhores do mundo, porque não é isso. Não é isso. Não. Eu já publiquei gente que era só aquele livro, o quê? É só este livro, é só este livro. Não, vamos lá. Sim. Vamos lá. Uhum. Ok? Ano passado também foi uma coisa muito legal, muito bacana, que eu publiquei um livro de plantas e receitas da comunidade Caingangue de Farroupilha. Que legal. Acho que eu botei uma foto deles agora aqui mesmo, que eu vou botar. Conta essa história. Este aí não está sendo comercializado, que eles fizeram para consumo entre as comunidades do Brasil. Nesses encontros que eles fazem, eles estão divulgando as coisas daqui, né? Que é uma mudança cultural, porque o indígena sempre foi a tradição verbal. Da oralidade, exatamente. Não, mas tudo que está ali é uma transcrição da conversa deles. Que eles gravaram antes, eles gravaram vídeos. Não, eles entraram na tecnologia legal, né, usando a maneira deles. Sim. E aí a gente fez o livro. Foi um convite muito, muito bacana, cara. E é algo assim que por fora, né, cara? Mas é desse tipo de coisa assim, que bom que a editora está nesse projeto. Que legal. Que esteve nesse projeto. A Clepsidra na Piscina, Suzana Weber Alves, né? Isto é o do ano passado. O que significa Clepsidra? Só lendo o livro. É um neologismo? Não. Tá virando um marketing já. Bom, 20 anos já é o nome do marketing. Claro, não. Né? Não, só lendo o livro. A gente combinou. Não vamos explicar. Vamos convidar as pessoas a ler, porque é um livro bom. Esse é um livro já mais para adolescente adulto. É um livro mais denso, um livro que tem uma trama diferente do Scrockt-Fuff. Tem aqui a capa do livro do Munhol também, né? Isso. Bem urbana mesmo, um posto com milhões de fios, né? Um apartamento, né? É uma reunião de crônicas dele publicada nos últimos anos, né? Legal. Ludo Editora, muito bom. Lido. Não Ludo. Lido, né? Não sei por que eu li. É a miopia, me empresta o teu óculos aí. Acontece. É a velhice, né? Eu tinha um canário que se chamava Lido. Sério? Que era uma corruptela de Lidovico. Na verdade é uma história do pessoal. Sim. Que era o professor Ludovico, né? E meu pai deu o nome pro canal. Mas era Lido, né? E dá para perceber que tu é bem musical também, né? Aqui na página da Lido, né? Tem músicos, Paulinho da Viola, Keith Richards. Os músicos que me formaram também, né, cara? Sim. Músicos que eu ouço com frequência. Bebeto Alves, né? Que já nos deixou, né? Há uns meses, quase 2 anos já, né? Dinarte, que legal. E quem quiser conversar contigo, quem tiver interesse de uma curadoria, mesmo que seja, né, sem compromisso, ou por alguma outra atividade, né? Tu também faz palestras, né? Tu tá no grupo do Pai Ideia também, né? Sim. Resumindo, para a gente concluir um pouco dessa história. Sim. Vai fazer contato comigo? É isso? Isso também. Primeiramente, sim. Pode disponibilizar, então, o Instagram da Lido, né? Posso passar o WhatsApp também? Pode, claro. Então tá. 54, né? 99-197-5857. Eu só peço a gentileza que mandem uma mensagem antes, se identificando, porque com essa onda de telefone, de spam, de fake aí, às vezes, se eu não conheço, eu deixo de atender. Sim, faz sentido, né? Eu também não. Pode ser um cobrador, pode ser... Pior ainda. Pode ser a Claro, né? Claro, um plano tá louco, sim. Tá louco. Né? Pode ser uma inteligência artificial e aí tu parou tudo que tá fazendo para atender. Então, legal. E deixa então o teu recado final. Nós não aprofundamos nessa primeira entrevista, há outros temas que são bem sensíveis, mas eu tenho certeza que tu tem opinião sobre eles e que nós
discretamente vamos deixando assim, né, um aroma de criticismo, mas mesmo assim as pessoas não vão entender, infelizmente, né? A tia do WhatsApp não vai entender, vai achar que os clones do Lula estão invadindo, né? E tenho amigos que ficaram completamente loucos, infelizmente, nessa questão. Uma pessoa que tu sabe quem que é, não vou dizer aqui, enlouqueceu totalmente com stories totais. E eu fico triste, sabe? Muito triste com a invasão alienígena, né? Com Salva Nós, com o celular aqui, cantando o hino para pneu. Acho terrível. Muito. Olha, eu vou dizer que se não fosse trágico, seria cômico. A gente tem que rir para não chorar, né? Porque isso, se ficasse para si, não fosse uma atividade política, a pessoa estaria circunspecta à sua loucura. Sim. Mas é um ativismo político perigoso para a sociedade. Perigoso. Se tornou perigoso. Pessoas algemadas, sendo exiladas do país, né, com a conivência do mundo. Né? Quando o Churchill avisou lá que o nazismo estava tomando conta, ninguém acreditou. Né? E aí? Né? Depois não adianta chorar e fazer museu, e a história não ensinou nada, né? Não, aí que tá, não está ensinando ainda. Tem poucos aprendendo. Exatamente. Tem poucos. Bom, Miguel, bom telespectadores. Isso aí. Internautas que acompanharam este papo aí, muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite, Miguel. Prazer. Espero que as bobagens que eu tenha dito sirvam para alguma coisa. Pelo menos para divertir. Claro. Rir é o melhor remédio. E gostaria de ler um poema, por favor. Um poema de amor. Ótimo. Aí. Faltarão mundos e fundos, uma tarde inteira vagabunda, o fim de semana e a segunda, para reviver os segundos em que meus lábios foram teus. É isso aí. Obrigado. Puxa vida, né? Acho que não é por acaso que o amor traz essa inspiração, né? Porque um segundo nos lábios de um amor vale por uma eternidade, né? Fica. Grava, vale por uma eternidade. E eu sempre tive, para terminar aqui o nosso papo, que está muito agradável, poderíamos continuar, né, com bom vinho e com amigos, né, falando, mesmo que eu seja um abstêmio, né, necessário, né, a saudade é uma coisa que me assusta muito, né, a solidão. Eu não tenho medo de nada, só da saudade. Né, só da saudade de quem eu amo, porque eu acho que isso é a maior dor de quem ama, né? E a falta de esperança é porque a gente se fecha às vezes pro amor. Então a poesia como essa, né, com esse desfecho bonito, né, que ficou aqui da poesia do Dinarte, não é? Um segundo nos lábios de quem ama, a gente encerra a Teoria de Tudo, agradecendo a tua presença. Até o próximo. Até a próxima. Valeu. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos, é a Teoria de Tudo. Tchau, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo Teoria de Tudo. O